Hoje é Ekadashi, mas é o Ekadashi, como diz Srimad Mahaprabhu no livro Sri Sri Prema Vivarta, é um Ekadashi falso. O que quer dizer isso? É um Ekadashi para não se fazer o jejum, o voto nesse dia. Então, Ekadashi é o 11º dia, depois da lua nova ou depois da lua cheia. Nós estamos no 11º dia, depois da lua cheia. Então, hoje não é para fazer o voto, não é para fazer o jejum, porque amanhã no Mahaduadashi, amanhã do Adashi, 12º dia, o grande Duadashi amanhã. Mahaduadashi é quando o voto de Ekadashi é feito no Duadashi. Então nós não fazemos hoje o jejum, aqui no Brasil pelo menos, aqui é Ekadashi, mas o jejum é amanhã. Em cada lugar do mundo, o Ekadashi e o horário de quebrar o jejum é diferente. Então Srila Govinda Maharaj falou que nós temos que fazer o Ekadashi, seguir, né, o calendário Gaudiya Vaishnava da nossa missão, de acordo com a localidade. Como tem alguns devotos que fazem o calendário regional para o mundo inteiro, então nós aqui que estamos no Brasil, seguimos o do Brasil. Cada um onde estiver, siga o calendário do seu local, onde você mora agora. Então vamos agora, como eu falei ontem, eu ia ler o Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, que Srila Maharaj falou que era para lermos, que é muito bom para nós compreendermos. Iremos compreender muita coisa nesse capítulo desse livro. Então, nós vamos começar a ler agora. A letra do livro é bem pequena, né, de Sri Chaitanya Charitamrita. Eu vou tentar ler, eu acredito que dê para ler sim. Primeiro eu vou ler o livro de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele que escreveu esse livro, Sri Chaitanya Charitamrita. Ele não escutou isso da boca de lótus de Mahaprabhu, mas dos seus associados. Então ele fez esse livro, e a tradução do Bengali para o inglês foi feito por Srila Sevaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Os comentários também de Srila Sevaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E como disse Srila Govinda Maharaj, nós podemos ler qualquer coisa que Swami Prabhupada escreveu. Qualquer coisa que Swami Prabhupada escreveu, traduziu, nós podemos ler. Então vamos começar aqui, como eu falei, capítulo 19. O título é: O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu instrui Srila Rupa Goswami. Quem é Rupa Goswami? Rupa Goswami é o Goswami de Vrindavana, responsável pelo Abhideya. Abhideya é como praticar a vida devocional corretamente para chegar à meta última da vida. Então, todo mundo sabe, né? Sambandha Gyana a pergunta básica: quem eu sou? Qual a minha relação com Deus? Então, nós somos almas eternamente servas de Deus. Esse é o Sambandha de Gyana, e o guru responsável por isso é Sanatana Goswami. O guru responsável por Abhideya é Rupa Goswami. Por isso nós somos a Rupa Nuga Sampradaya. Nós somos a escola de Rupa Goswami. Tudo que Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, eles ouviram de Mahaprabhu, e não só eles, né? Jiva Goswami também, Gopal Bhatta Goswami, tudo que eles ouviram de Mahaprabhu é o que nós seguimos. Nós não seguimos toda a parte dos Vedas, não seguimos os Upanishads, nem os Puranas, nem o Srimad Bhagavata inteiro, e nem o Vedanta Darshana. Nós seguimos o que Mahaprabhu deu. Ele escreveu 8 versos e os seus discípulos escreveram o resto. Então nós vamos ler aqui as instruções de Mahaprabhu para Rupa Goswami Prabhu. Agora no início é um comentário de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então começando, diz assim:
em seu Amrita, Pravarra, Bássia, Shilabhaktivinoda Thakura, ele faz um resumo do capítulo 19 do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. É um resumo bem breve. Ao se encontrar com Sri Chaitanya Mahaprabhu na aldeia chamada Ramakeli, os dois irmãos, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, eles começaram a imaginar os meios a que deveriam recorrer para largar o seu serviço governamental. Eles trabalhavam para o governo. Rupa Goswami e Sanatana Goswami, eles tinham altos cargos no governo. Então eles encontraram Mahaprabhu, eles foram para esse local, Ramakeli, e eles queriam saber como que eles iam largar o governo, como iriam largar esse emprego que eles tinham no governo. E o governo era um governo maometano. Esses dois irmãos, eles designaram alguns brahmanas para realizar as cerimônias de Purashanana e cantar o santo nome de Krishna. Srila Rupa Goswami Prabhu, tendo deixado 10.000 moedas de ouro sob a custódia de um comerciante, ele trouxe o saldo, o restante, em 2 barcos. Eles eram muito ricos, né, os dois irmãos. Ele trouxe o restante em 2 barcos até uma localidade chamada Baka Chandra Dweep. Dweep é ilha, então a ilha Chandra. Ali ele repartiu o dinheiro entre os brahmanas, entre os Vaishnavas e os seus parentes, e ele guardou uma quantia para as medidas de emergência para ele e para as necessidades pessoais. Ele ficou sabendo que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava indo de Jagannatha Puri até Vrindavana, através da floresta de Madhya Pradesh. Por isso, ele enviou 2 pessoas a Jagannatha Puri para colherem informações sobre quando o Senhor Supremo ele partiria para Vrindavana. Dessa maneira, Rupa Goswami Prabhu, ele aposentou-se do serviço, ao passo que Sanatana Goswami comunicou a Navadvipa que ele estava doente e ele não podia comparecer ao seu trabalho. Dando essa desculpa, ele não saiu da sua casa, onde ele estudou o Śrīmad Bhagavatam com brahmanas, cultos e estudiosos. Em primeiro lugar, ele estudou com os brahmanas. Navab Hussani Sará, ele enviou o seu médico pessoal para verificar quais eram os verdadeiros fatos. Esse daqui era o governante maometano. Então ele foi, Sanatana Goswami
falou para ele que estava doente, que não podia ir trabalhar, e ficou na casa estudando com os brahmanes o Śrīmad Bhagavatam. Mas ele desconfiou e ele mandou analisar, o médico lá analisar qual era o verdadeiro problema que tinha Sanatana Goswami. Ele mesmo veio ver por que Sanatana Goswami ele não compareceu aos seus afazeres governamentais. Ao tomar conhecimento de que ele desejava demitir-se do seu posto, o Navab mandou capturar Sanatana Goswami e aprisioná-lo. Então, quando ele viu que Sanatana Goswami queria pedir a demissão do cargo, e era um cargo muito, muito importante, ele mandou pegar os guardas pegarem ele e prendê-lo. Então prenderam Sanatana Goswami na cadeia. Em seguida, o maometano, o governante, ele foi comandar um ataque a Orissa. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele partiu para Vrindavana, através da floresta de Madhya Pradesh, Rupa Goswami, ele abandonou o lar e mandou dizer a Sanatana Goswami que, juntamente com o seu irmão mais novo, Anupama Malika, ele estava deixando o lar para encontrar-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por fim, Srila Rupa Goswami Prabhu, ele chegou a Prayaga, onde ele passou 10 dias na companhia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nessa época, Vallabha Bhatta, respeitosamente, ele fez um convite ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Apresentou Srila Rupa Goswami Prabhu, Vallabha Bhatta. Depois disso, chegou um brahmana erudito chamado Raghupati Upadhyaya, o qual debateu sobre a consciência de Krishna com o senhor Kaviraja Goswami. Então, ele debateu sobre a consciência de Krishna com o Senhor Supremo. Kaviraja Goswami, que é o autor desse livro, Chaitanya Charitamrita, né? Srila Krishnadas Kaviraja Goswami. Então, ele descreve em pormenores como Srila Rupa e Sanatana Goswami viviam em Vrindavana durante os 10 dias em Prayaga. O Senhor, ele instruiu Srila Rupa Goswami Prabhu, dando-lhe os fundamentos do Bhakti Rasamrita Sindhu. A seguir, o Senhor mandou que Srila Rupa Goswami Prabhu ele fosse para Vrindavana. O Senhor, por seu turno, ele voltou a Varanasi, onde se hospedou na casa de Chandrasekhara Kavi. Então aqui, Mahaprabhu, ele instruiu Srila Rupa Goswami e, na verdade, o que Mahaprabhu instruiu a Rupa Goswami está escrito no Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. Veja a importância desse livro. Tudo que Mahaprabhu instruiu
Srila Rupa Goswami está nesse livro Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. E a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele fez um resumo desse livro, de Rupa Goswami, porque é um livro com vários volumes, muito grande. Então, a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele fez um resumo, ele pegou o principal desse livro, e ele escreveu o livro O Néctar da Devoção. E Srila Tapasi Maharaj, Shripā Vaishnava Maharaj, eles falaram que todo devoto deve ler esse livro de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, O Néctar da Devoção. Eu tenho esse livro em PDF e eu mandei digitalizá-lo. Quem quiser, eu posso passar por WhatsApp esse livro. Então, é o resumo do que Mahaprabhu falou para Rupa Goswami. Tudo está lá, toda a nossa prática devocional está lá, toda a consciência de Krishna está lá. Nós temos que ler esse livro. Algum dia vamos ler esse livro aqui no templo, mas temos algumas prioridades, então ainda não deu tempo de começar a ler. Mas algum dia vamos lê-lo, mas quem quiser já começar lendo ele, leia devagar esse livro, porque tem muita informação, tem tudo lá. Tudo que nós precisamos saber está lá. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele termina o resumo desse capítulo 19 do Madhya Lila, do Sri Chaitanya Charitamrita. Ele termina falando isso. Agora vamos começar então a leitura dos versos. São por volta de 500 versos, 35 páginas do livro. Vamos demorar alguns dias para ler, claro, mas toda manhã vamos ler até acabar o capítulo 19, porque é a orientação de Srila Acharya Maharaj, lermos esse capítulo, porque vai dar muita informação para nós, e não só informação, vai tirar todas as nossas dúvidas, e também é muito auspicioso. Então vamos começar agora a leitura, vamos ler os versos e também os comentários. Se tiver algum comentário, não é todo verso, todo sloka que a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ele comentou, mas vamos ler também, porque um devoto puro, quando comenta algo, nós temos que ler, escutar. E nós temos a orientação que podemos ler somente, exclusivamente, o que não é da nossa missão, podemos ler exclusivamente o que a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ele escreveu e traduziu. Nada mais. Essa autorização. Por quê? Porque cada guru tem um nível de compreensão. E a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada é o Shaktaveshavatar de Nityananda Prabhu. Isso falado por Srila Siddhar Maharaj. Então, podemos ler sim esse livro, mas não qualquer livro. Tem o primeiro verso, então, do capítulo 19, a tradução é a seguinte: antes que esta manifestação cósmica fosse criada, o Senhor, ele iluminou o coração do Senhor Brahma. Quem criou o mundo material foi o Senhor Brahma. Então, antes que essa manifestação cósmica fosse criada, o Senhor Supremo, ele iluminou o coração do Senhor Brahma, que fez o universo, fornecendo-lhe os pormenores da criação. Manifestou-lhe o conhecimento védico. Da mesmíssima maneira, o Senhor, ele desejando ardentemente reviver os passatempos do Senhor Krishna em Vrindavana, ele imbuiu o coração de Rupa Goswami da potência espiritual. Por meio dessa potência, Srila Rupa Goswami Prabhu, ele pôde reviver as atividades de Krishna em Vrindavana, as quais estavam quase que completamente esquecidas. Desta maneira, ele
propagou a consciência de Krishna por todo o mundo. Então, Rupa Goswami recebeu a potência de Mahaprabhu, assim como o Senhor Brahma recebeu a potência de Krishna para criar o universo material. E o universo material foi criado, como diz Srila Siddhar Maharaj, pelo som. Cada mantra cantado criou uma parte do universo. Então, Rupa Goswami recebeu toda essa potência de Mahaprabhu. Agora temos aqui o verso 2, a tradução. Todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu, todas as glórias a Adwaita Chandra, e todas as glórias a todos os devotos do Senhor. O verso 3 fala o seguinte: após encontrarmos com Sri Chaitanya Mahaprabhu na aldeia de Ramakeli, os irmãos Rupa e Sanatana Goswami, eles regressaram às suas casas. Eu vou continuar a leitura, não vou falar qual verso é, agora vamos para o quarto verso, né? Porque são muitos versos. Então, continuando aqui a leitura, os dois irmãos, eles ficaram imaginando o subterfúgio que lhes justificasse o abandono às atividades materiais. Com isto em mente, selecionaram 2 brahmanas a quem pagaram uma grande soma de dinheiro. Os brahmanas, eles realizaram cerimônias religiosas e cantaram o santo nome de Krishna, de modo que os 2 irmãos eles pudessem alcançar refúgio aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu muito brevemente. E agora tem o comentário de Asa Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, Prabhupada fala o seguinte: Purascharana é uma cerimônia ritualística realizada sob a orientação de um mestre espiritual experiente ou de um brahmana. É realizada visando a concretização de certos desejos. Acorda-se de manhã, bem cedo, canta-se o mantra Hare Krishna, realiza-se o Archana, adoração à deidade, mediante a cerimônia do Arati, e adoram-se as deidades. Essas atividades são descritas no verso 108 do 15º capítulo. Então, Prabhupada explica dessa forma. Antigamente eram feitas cerimônias com alguns objetivos. Hoje ainda fazem, mas como disse lá Govinda Maharaj, Shri Govinda Maharaj falou, na época que ele estava encarnado, ele abandonou o corpo em 2010. Veja só, isso foi antes de 2010. Shri Govinda Maharaj falou, hoje não existe nenhum Brahmani no mundo. Hoje não existe nenhum Brahmani no mundo, ele falou. Então, as cerimônias não têm valor. Não existe nenhum Brahmani. Qualquer pronúncia que seja de uma forma não exata das palavras, dos mantras, não faz efeito à cerimônia. Então, ele falou, é claro que ele era o último Brahmani, mas ele não ia falar, eu sou o último Brahmani. Ele falou, meu Guru Srila Siddhar Maharaj foi o último Brahmani desse mundo.
Então, nós recebemos iniciação de Brahmani, mas nós não somos Brahmani. As pessoas têm o falso ego de falar, eu sou Brahmani. Não, não é. Não existe mais Brahmani. Então, se alguém fizer alguma cerimônia de fogo hoje, querendo algum desejo, não funciona. Antigamente funcionava quando os Brahmanes faziam. Srila Govinda Maharaj, ele falou para Silachara Maharaj, construa o Govinda Kunda, que é o templo lá em Navadvipa, em Koladvipa, porque Srila Siddhar Maharaj queria que isso fosse feito. E aí, Srila Acharya Maharaj, ele começou a construir o templo dentro do Kunda, do lago. Kunda quer dizer lago. E ele construía e desmoronava. O lago, a estrutura caía, não ficava de pé. Ele construía mais forte e afundava. Ele construía mais forte e não dava certo. E ele contou para Srila Govinda Maharaj, olha, não consigo construir. Srila Govinda Maharaj falou, amanhã eu vou fazer uma cerimônia lá. Srila Govinda Maharaj fez uma cerimônia de fogo e ele, quando acabou a cerimônia, ele falou para Silachara Maharaj, construa de qualquer jeito que agora nunca mais vai cair. Esse é um Brahmani genuíno, esse é um Guru genuíno, mas não existe mais isso. Então, as pessoas que querem uma cerimônia de fogo para ter algum benefício, alguma coisa, não adianta, não existe mais Brahmanes nesse mundo. Continuando aqui a leitura, o verso 6, o livro fala assim, nesse interim, Srila Rupa Goswami, ele voltou para casa, levando consigo grandes quantidades de bens, os quais amontoara em barcos. Ele colocou nos barcos, né, aquele monte de bens materiais. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele dividiu a riqueza que ele tinha, que ele trouxe, né, de volta para casa. 50% ele deu em caridade aos Brahmanas e aos Vaishnavas. Na verdade, aqui a tradução caridade não é muito apropriada, né? Não foi caridade, ele deu para o serviço a Deus. Ele deu isso aqui para os Vaishnavas. Ele deu esse dinheiro, 50%, para o serviço a Deus. Não é caridade. A tradução aqui não foi muito bem feita. E 25% ele distribuiu entre seus parentes. Significado, a tradução, o comentário de Prabhupada. Este é um exemplo prático de como nós devemos dividir o nosso dinheiro e retirarmos-nos da vida familiar. Nós devemos distribuir 50% do dinheiro entre os devotos puros. Então não é caridade, veja só como aquela tradução estava errada lá no verso anterior. Devemos distribuir 50% de todo o dinheiro que nós temos ao momento que você vai renunciar, no momento que você vai largar sua família, quem vai receber sannyasi, enfim, ou brahmachari, ou vanaprastha, ele tem que dividir 50% dos seus bens para a missão, para o guru, para o templo. Os outros 25%, vamos ver aqui, continuar a ler. Os devotos puros e qualificados, 50%. Nós podemos dar 25% para a família. Deixe 25% para a família se você quiser. E você tem que guardar, você pode guardar 25% para o uso pessoal em caso de emergência. Então essa é a orientação, aquele que vai se render, aquele que fala, eu vou morar no templo, eu vou me render, doe 50% para o templo, para a missão, para o devoto puro, para o guru, 25% você pode deixar com a sua família e 25% você guarde para alguma emergência com você, uma emergência pessoal. Essa é a orientação de quem? De Mahaprabhu para Rupa Goswami Prabhu. Não sou eu que estou falando, não é Silachara Maharaj que está falando, nenhum guru.
Quem falou isso foi Deus para Rupa Goswami. Então, ele guardou um quarto de sua fortuna, deixando-o aos cuidados de um brahmana respeitado. Ele guardou isso para a sua segurança pessoal, pois lá na época tinha algumas complicações legais. Ele deixou 10.000 moedas sob a custódia de um comerciante bengali local. Sri Sanatana Goswami, ele gastou essas 10.000 moedas. Mais tarde, vai ser contado depois o porquê que Rupa Goswami, seu irmão, porquê que Sanatana Goswami, seu irmão, gastou essas 10.000 moedas. Sri Rupa Goswami Prabhu, ele recebeu o conhecimento de que Sri Chaitanya Mahaprabhu regressava a Jagannatha Puri e ele preparava-se para ir a Vrindavana, percorrendo a floresta. Veja só, hoje você vai de avião de Jagannatha Puri para Vrindavana, mas na época era tudo andando. Mahaprabhu caminhava o tempo todo, de um lugar para o outro, tinha que ir para um lugar para o outro. Rupa Goswami, todos eles caminhavam muito. Eles iam de Navadvip a Puri andando 1 mês e meio, 2 meses de caminhada para participar do Ratha Yatra, era tudo caminhando. E hoje a gente reclama de ir ao templo de Uber. A pessoa reclama de ir ao templo com carro. Na época eles faziam andando e eram quilômetros e quilômetros e quilômetros. É claro que eles são devotos puros, é o próprio Deus, mas nós temos que pegar o exemplo, não imitá-los, mas pegar o exemplo deles, o exemplo bom. Veja só quanta determinação, você de ir de Vrindavana a Puri andando, quanto eles andavam para servir Deus. Continuando aqui a leitura, Srila Rupa Goswami Prabhu, ele mandou 2 pessoas a Jagannatha Puri para sondarem quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele partiria para Vrindavana. Não é repetição, tá? É o outro verso que diz a mesma coisa que foi dito anteriormente. Continuando aqui, Sri Rupa Goswami, ele disse aos 2 homens: deveis voltar logo, para que eu fique sabendo quando ele partirá, quando Mahaprabhu partirá. Então, eu tomarei as devidas providências. Ele estava querendo saber quando Mahaprabhu ia para Vrindavana, porque ele ia também fazer um arranjo na sua vida para encontrar Mahaprabhu lá. Enquanto ele estava em Gaudadesha, Sanatana Goswami, ele pensou, o Navabi é o governante local, né, o muçulmano, o governante local. Ele estava muito satisfeito comigo, de certo que isto me prende ao serviço devocional. Se de alguma maneira o governante ficasse zangado comigo, disse Sanatana Goswami, eu ficarei muito aliviado. Esta é a minha conclusão. Então o governante gostava muito do serviço de Sanatana Goswami. Rupa Goswami já havia abandonado o serviço material com o governante, mas Sanatana ainda não. E o governante gostava muito do serviço dele. Então ele falou, se ele ficar chateado com o meu serviço, isso será muito bom para mim. Continuando aqui, dizendo estar mal de saúde, Sanatana Goswami, ele ficou em casa. Dessa maneira, ele abandonou o serviço do governante.
e não foi à corte real onde ele trabalhava. Os cobiçosos mestres de sua equipe de escriturários e secretários realizaram os deveres governamentais, enquanto Sanatana Goswami permanecia em casa e conversava sobre as escrituras reveladas. Enquanto ele ficava na casa dele, os assessores dele, os escriturários, fizeram o serviço dele. E ele ficava lá com os brahmanes, como foi falado já anteriormente, fazendo toda a leitura do Bhagavad e estudando. Agora tem um comentário de Asebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, e ele diz assim: Sanatana Goswami era o ministro encarregado do secretário governamental e todos os seus auxiliares, os secretários, escrivões, pertenciam à comunidade Kayasta. Outrora, os Kayastas integravam a equipe de escriturários e secretários do governo. E, mais tarde, se alguém servisse nesse posto, era chamado de Kayasta. Se por acaso alguém não pudesse identificar-se como Brahmana, Kayasta, Vaishya ou Shudra, se por acaso alguém não pudesse se identificar como um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya ou um Shudra, esses aqui são os Varna Dharma, a profissão da pessoa, o Varna Dharma, ou um Brahmana, ou um Kshatriya, ou um Shudra, ou um Vaishya. O Brahmana é o sacerdote, é o quem dá aula. O Kshatriya é o guerreiro, é o governante. O Shudra é o trabalhador braçal e o Vaishya é o comerciante. Essa é a casta que tem na Índia até hoje. Mas o Mahaprabhu veio para acabar com isso. Então, continuando assim, aqui. Então, quem não podia se identificar com nenhuma dessas 4 castas, ele costumava apresentar-se como Kayata, para se fazer passar como respeitável e rico. Na Bengala, eles dizem que se alguém não pode declinar a identidade de sua casta, ele diz ser um Kayasta. Em suma, a comunidade Kayasta é uma mistura de todas as castas e inclui, em especial, aqueles ocupados em trabalho de escrituração e de secretário. Na prática, tais pessoas elas estão sempre atarefadas, cuidando de importantes postos governamentais. Enquanto Sanatana Goswami, ele arrefecia, sentindo-se inclinado a retirar-se do serviço governamental, muitos Kayastas de sua equipe de secretários, eles ficaram muito ansiosos para ocuparem o seu posto. Veja só, desde aquela época tinha essa ambição. Sanatana Goswami era o chefe, os outros que eram subordinados não viam a hora dele abandonar, estavam ansiosos para ele abandonar essa posição.
Isso sempre existiu e sempre vai existir. A esse respeito, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele afirma que quando Sanatana Goswami era ministro do governo e os caiastas que o auxiliavam verificaram que ele relutava em continuar, eles ficaram muito dedicados aos seus deveres. Sanatana Goswami, ele era o Brahmana pertencente à comunidade Brahmana Sarasvata. Diz-se que quando ele se demitiu, um subordinado seu, um caiasta chamado Purandara Kari, ele assumiu o cargo que Sanatana Goswami ocupava. Esse é um comentário de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada explicando sobre esse fato aqui. Vamos parar, estamos no verso 17, vamos parar por aqui e amanhã de manhã continuaremos a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, que Srila Maharaj falou que nós temos que ler, por isso estamos lendo. São as instruções de Mahaprabhu para Sanatana Goswami. Na verdade, não começou ainda a falar sobre a instrução. Aqui está sendo dito que, como que Sanatana Goswami e Rupa Goswami, os dois irmãos, eles largaram o seu serviço do governo, eles tinham altos cargos no governo, então está sendo comentado, né? Falando da viagem, que o planejamento deles para que se rendessem a Mahaprabhu, e falando também do dinheiro deles, né? Aquela parte que foi falada de 10 mil moedas, que Sanatana Goswami usou pegou de Rupa Goswami, ele usou, Srila Maharaj já deu uma aula anterior falando aonde ele usou, como que Sanatana Goswami usou esse dinheiro numa emergência. Ele foi preso, eu não lembro se vai contar aqui para frente, mas vamos dar uma prévia já. Ele foi preso, quando ele largou o cargo que ele tinha, o governante muçulmano mandou prendê-lo. E aí o que ele fez? Ele teve que subornar o guarda da prisão para sair e ir de encontro a Mahaprabhu, ir de encontro a Deus. Então veja só, por isso que é dito nas escrituras, Srila Maharaj fala, também os gurus aqui falam sempre, que a misericórdia está acima da justiça. Então, ele fez algo no olhar mundano, errado. Ele subornou o guarda para sair da cadeia e ir de encontro a Deus. Você pega uma pessoa mundana, materialista, ela vai falar assim, isso não é correto. Como que ele fez isso? Como que ele é um devoto puro de Deus se ele subornou o guarda? Mas a misericórdia está acima da justiça. Tudo é permitido desde que você vai usar isso para Deus. Ele pegou o dinheiro do seu irmão, ele deu para o guarda libertá-lo. Ele comprou a liberdade. Claro que isso é contra a lei mundana. Isso é contra a lei material. A lei material não significa nada. O que é errado num país é certo no outro, pela lei material. Por exemplo, usar drogas, tem alguns estados nos Estados Unidos que é liberado, outros estados não é liberado. Aqui no Brasil, por enquanto, não é liberado, em alguns outros países é liberado. Isso muda, a lei mundana muda, a lei de Deus nunca muda. A lei de Deus é perfeita, ela nunca muda. Então, Sanatana Goswami usou sim o dinheiro porque era por uma causa nobre, ele ia se render a Deus. Não interessa o que ele fez para isso, se ele subornou um guarda. Isso, quem vai contra isso está ofendendo um guru genuíno como Sanatana Goswami. A nossa visão mundana errada
ela sempre interpreta de forma errada as coisas. Por isso que Srila Maharaj, ele explicou isso numa aula. A gente nunca deve ler alguns tipos de escritura sem a orientação de um guru, como Acharya Maharaj, Srila Maharaj, como os gurus da nossa missão, ou disse lá Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Porque vamos achar que o guru fez algo errado. O guru nunca erra. Se ele subornou guarda, isso materialmente era errado? É errado, mas foi pela causa maior, o serviço a Deus. Então vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. A Cris perguntou, a Cris fez uma pergunta aqui, ela falou assim, o que é um Brahmani? Ela perguntou o que é um Brahmani, por que não existe mais, né? Um Brahmani, eu acho que eu já respondi isso aqui, mas eu vou responder novamente, né? Então, Cris, um Brahmani, existem 4 castas, né? Como eu falei já, existem 4 castas na Índia, dividido, né? Existem 4 castas dividindo a ocupação do ser humano. Então, a pessoa pode ser um Brahmani, que é o sacerdote, é o professor, é aquele que fala e dá aula sobre as escrituras, isso é um Brahmani. Ou Brahmini, ou Brahmana, ou Brahmini. Brahmini é quando uma mulher recebe a iniciação de Brahmana, né? Ou um Brahmana, ou uma Brahmini. Mas, que nem eu recebi iniciação de Brahmana, né? Mas não sou um Brahmana, porque Srila Govinda Maharaj falou que aí a gente recebe o homem, recebe esse cordão, ó, nossa missão usa 9 fios, é o cordão de Brahmana, não sei se dá para ver aí, né? Mas, para entrar no altar, para dar uma aula correta, uma aula sobre a escritura, fazer atividades sacerdotais, é um Brahmana, tem que ter iniciação de Brahmana. Mas eu não sou um Brahmana, por que não? Porque eu não sei pronunciar as palavras da forma correta. Ninguém sabe. Srila Govinda Maharaj falou, hoje ninguém sabe. Um pequeno defeitinho na pronúncia da palavra já perdeu o efeito. A cerimônia de fogo ou qualquer cerimônia. Então nós fazemos sim, né? Nós fazemos o arati, eu faço arati, ofereço a boga, a comida, mas eu não sou um Brahmana. Eu recebi iniciação. Então Srila Govinda Maharaj falou, hoje atualmente já há muito tempo, né? Desde que ele abandonou o corpo, ele falou, não existe mais Brahmanas no mundo. E aí é o que eu falei, ele fez aquela cerimônia, eu já dei o exemplo, né? Para a fundação do templo não afundar mais lá na Índia, né? Ele fez a cerimônia e deu certo, porque ele é um Brahmana. E além de ser um Brahmana, ele é um Brahmana devoto de Deus, porque todo devoto de Deus é um Brahmana, mas nem todo Brahmana é um devoto de Deus. Isso também é importante. Srila Govinda Maharaj, ele nasceu de família Brahmana. Eu nunca poderia ter esse cordão aqui se não fosse Mahaprabhu falando que qualquer um pode receber iniciação. Porque o meu pai tinha que ser Brahmana, o meu avô, meu bisavô e assim por diante. E se meu pai fosse trabalhador braçal, eu teria que ser trabalhador braçal, meu filho, meu neto, meu bisneto. A caça na Índia era assim. Ainda existe, mas Mahaprabhu veio acabar com isso. Qualquer um pode ir para o altar, qualquer um pode fazer a cerimônia. Mas a cerimônia que era feita não tem mais sentido, não tem efeito, porque não existe Brahmanas.
Não existem pessoas puras e pessoas que consigam falar os mantras da forma adequada. Deixe-me ver aqui, parece que a Cris escreveu mais alguma coisa. Só um minutinho aqui para eu ver. A Cris comentou que deu para ver o cordão, sim. A mulher não precisa usar o cordão, Cris. A mulher não precisa usar o cordão. O homem é necessário usar o cordão. E se o homem ou a mulher, ele se iniciou no Gayatri Mantra, ele teve a segunda iniciação, e ele não canta o Gayatri Mantra, o mantra abandona o devoto. O Brahmana tem que cantar todo dia o Gayatri Mantra, no mínimo 2 vezes. Se o homem tirar o cordão de Brahmana e alguém encostar nele, alguém que não seja Brahmana, encostar nele, ele tem que receber outra iniciação, outra cerimônia. Então, é um mantra de regras e regulamento, o Gayatri Mantra. O Brahmana, aquele que recebeu a iniciação de Brahmana, não adianta só receber, tem que praticar. Tem que praticar, não só o Gayatri Mantra, mas o Mahamantra Hare Krishna também. Ontem nós lemos isso na aula, né? Ontem à noite e ontem de manhã. Que a semente da trepadeira devocional, ela seca e morre, se você não praticar todo dia, da forma adequada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite eu vou continuar a leitura das aulas de Silachar Maharaj. E amanhã de manhã continuaremos a partir do verso 17 do Madhya Lila, capítulo 19 do Sri Chaitanya Charitamrita. Não teve mais comentário, então vamos lá cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Cantem juntos, porque o Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga, é o canto congregacional dos santos nomes. Então cantem juntos. Quem não tem ainda o PDF do livrinho, o livrinho não está totalmente pronto, estamos ainda revisando ele, o livrinho do Templo de São Paulo de Kirtan, mas quem não tiver o PDF, eu não sei se a Cris tem, ela é nova, né? Ela está há pouco tempo aqui conosco, participando, mas se não tiver, depois eu envio para você pelo WhatsApp. Mas leiam, tentem cantar juntos, porque é importante. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana.
Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Mita Joya Gora, Jaya Mita Joya Gora, Jaya Mita Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem está participando conosco aqui hoje da transmissão. Temos hoje conosco aqui o Ishan Krishna Prabhu, o Davi Miguel também conosco, a Cris que fez as perguntas, o Djalma Sérgio também, a Dirce Aires Almeida, minha prima. Deixe-me ver aqui quem comentou algo também. Primeiro eu li quem curtiu, agora eu vou ler quem comentou algo. O Vrajaraja Prabhu, a Shrimati Devidasi. Deixa eu olhar no outro aparelho se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês ficam olhando as deidades do templo, que daqui a pouquinho vão tomar sol. Hoje está um dia ensolarado aqui em São Paulo, está bem calor, e as deidades logo vão tomar sol.